O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, deve anunciar hoje mais um corte de 1 ponto percentual na taxa Selic, que cairia para 9,25% ao ano. A aposta, nesse sentido, se baseia no bom comportamento da inflação, mesmo com o aumento da tributação sobre os combustíveis, agora até questionada na Justiça, mas que deve prevalecer, mas o impacto não será tão forte a ponto de afastar muito a inflação do centro da meta. Se espera uma inflação pouco acima de 3,3%, 3,4%, mesmo com o aumento dos combustíveis e os efeitos colaterais que isso provoca. Agora tem uma outra questão que pode afetar futuras decisões do Copom, que é a questão fiscal, do ajuste das contas públicas. E por aí o mercado financeiro já começa a demonstrar também uma tensão um pouco maior. A gente vê que já houve uma agitação maior nesta semana no câmbio, por exemplo. Tem a situação do exterior, também a definição hoje dos juros nos Estados Unidos. Isso mexe com o fluxo de investimentos pelo mundo, vem afetando também o mercado internacional, provocando movimentações do dólar, também em relação a outras moedas. Mas tem uma preocupação maior, sim, com o gerenciamento das finanças públicas aqui no Brasil. Isso tanto no gerenciamento das despesas de curto prazo, quanto a possibilidade ou não de o governo cumprir a meta fiscal deste ano, estabelecida em 139 bilhões de reais de déficit, de rombo das contas, e também a questão de longo prazo, que depende muito da possibilidade ou não de o governo avançar com a reforma da Previdência no Congresso. Então, há um desequilíbrio muito sério das finanças, que vem comprometendo, inclusive, a prestação de serviços nas várias áreas de governo. Teve aquele caso específico da emissão de passaportes, que exigiu um aporte direcionado de recursos que foi retirado de outras áreas, e aí tem a Polícia Rodoviária tendo de reduzir a atividade, a fiscalização do Ministério do Trabalho. São vários os exemplos do impacto dessa escassez de recursos, e junto com o aumento da tributação sobre os combustíveis na semana passada, o governo anunciou também um contingenciamento ainda maior de verba. Ele vai destinar menos recursos para esses serviços que eu estava citando e para vários outros. Agora, paralelamente, o governo vai liberando as verbas parlamentares, tentando obter apoio político. A questão da denúncia da Procuradoria ainda está em aberto na Câmara. O governo saiu vitorioso na primeira comissão, mas em plenário a situação pode ser diferente. Ele tenta se garantir liberando mais recursos. Tem o argumento constitucional de que o governo tem de liberar mesmo essas verbas. O problema é que ele está liberando, concentrando aí nas últimas semanas, exatamente no momento de discussão da denúncia da Procuradoria. No mês de julho, em 3 semanas, foi liberado quase o mesmo volume de recursos de todo o primeiro semestre. Então, esse é um indício de que o governo tem essa preocupação, sim, e por aí não há um planejamento maior. O governo enxuga dinheiro de um lado, compromete a prestação de serviços e aí vai liberando dinheiro para deputados, para fazerem as obras deles, que podem ter toda a argumentação do ponto de vista social, técnico, de investimentos em infraestrutura, até para a construção de creches, mas falta planejamento. E o governo vem sofrendo muito com a frustração de receitas extraordinárias que ajudariam a fechar as contas deste ano. Foi a questão da reoneração da folha de salários, o refis que está sendo modificado no Congresso, repatriação de recursos que ficou muito abaixo do esperado. Então, mesmo que o governo conseguisse cumprir a meta fiscal deste ano através de todas essas estratégias, receitas extraordinárias, não haveria uma reestruturação para valer das contas públicas. Receita extraordinária não se repete no ano seguinte. Então, continua essa situação em aberta. Se cogita muita possibilidade de o governo até ter de desistir dessa meta de 139 bilhões e considerar um rombo maior das contas como meta, o que pegaria muito mal do ponto de vista de credibilidade, e depois é ver o que vai acontecer no próximo ano, que para o próximo ano o governo já ampliou bastante a meta fiscal em relação ao que ele previa originalmente. Enfim, há um desequilíbrio muito grande que causa preocupação, porque o desequilíbrio fiscal pode desorganizar várias outras áreas da economia. Interfere, inclusive, no comportamento da inflação e na política de juros implementada pelo Banco Central.